Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 6, versos de 30 a 44, que diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm aí? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Olha só, como já vimos em estudo anterior, os apóstolos de Jesus, eles foram enviados às cidades vizinhas na Galileia. Para quê? Para anunciarem o reino de Deus, e lá eles realizaram muitos milagres, pois Jesus os havia ungido com o Espírito Santo. Eles voltaram de lá maravilhados, surpresos com eles mesmos. E com muita alegria compartilhavam com Jesus tudo o que aconteceu durante aquela missão. Mas, como sempre, o povo procurava saber onde Jesus estava e ia até ele. E agora mais ainda, sabendo que os próprios discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus mais de perto, também estavam realizando sinais e maravilhas. As pessoas vinham com suas necessidades, principalmente enfermos, e recebiam a cura. O texto relata que Jesus e seus apóstolos não conseguiam parar para comer, né? Provavelmente, quando eles tentavam, chegava mais e mais gente necessitada e eles iam atender. Diante da situação, Jesus viu que eles precisavam de um descanso. Os últimos dias haviam sido muito intensos. Sendo assim, convidou-os para irem a um lugar deserto, distante da cidade, onde pudessem conversar com tranquilidade e descansar. Só que não. O que aconteceu foi que muita gente que viu eles, os viram partir, foram rapidamente para lá também, para aquele lugar, chegaram até primeiro que eles. Jesus e os apóstolos foram de barco e eles foram correndo a pé, pegaram atalho e foram até lá. E quando Jesus saiu do barco, logo viu aquela multidão ali na planície, E como foi o sentimento, de Jesus naquele momento? Impaciência? Será que ele pensou: mas até aqui essa multidão não me deixa em paz? Não, nada disso. Na verdade, o que ele sentiu foi muita compaixão. Era gente sofrida, carente de esperança, de amor, de compaixão mesmo. Porque como que era a vida deles? Por um lado, a opressão do governo romano. Por outro lado, a vida religiosa, sem sentido, apenas cumprindo rituais, sem compreensão das escrituras. Os líderes religiosos não tinham compaixão deles. E até faziam questão de demonstrarem que eram mais dignos do que eles. Então, aquelas pessoas se sentiam desprezadas muitas vezes, mas elas esperavam um Messias que os libertasse. Mas, de fato, ainda não
entendiam realmente que Jesus era o Messias de Deus. Alguns sim, mas a maioria não. E o viam como um profeta cheio do poder de Deus, né? Que amenizava o sofrimento deles. E Jesus realmente ele emanava amor, esperança, segurança, poder, tudo que eles necessitavam. Por isso, eles se dirigiram lá para aquele local deserto, distante das suas casas, e nem se lembraram de levar algum mantimento. Né? Significa que realmente o que eles queriam é aproveitar a presença de Jesus, né? Estar com ele. Você consegue reconhecer que Jesus é tudo para nós? Você consegue entender que ele é o caminho, a verdade e a vida? Que ele é quem nos abriu o acesso para nos relacionarmos com o Pai Celestial? Que nos torna seus filhos por adoção, pois somos justificados pela nossa fé em seu Filho Jesus? Pois é. Hoje temos o privilégio de vivermos em uma geração bem posterior ao cumprimento da missão de Jesus aqui na Terra, e mais de 2 milênios já se passaram. Porém, temos à nossa mão os registros das principais realizações de Jesus, revelando o Pai, mostrando o reino de Deus, concedendo o dom do Espírito Santo aos que creem verdadeiramente. A Bíblia, a palavra de Deus, não se perdeu nesse tempo. Muito pelo contrário. É o livro mais difundido de todos os tempos no mundo. E isso é a graça de Deus. Por mais que já tentaram eliminar a Bíblia, ela continua presente, já traduzida na maioria das línguas do mundo. Não há outro igual. A palavra de Deus tem atravessado os séculos para fazer Deus conhecido por todos os povos, para que todos os povos tenham acesso à verdade. Por isso que nós falamos que essa palavra é viva e eficaz, como nela mesmo está escrito. Mas vamos lá, muito bem. Realmente valeu a pena, né, para aquelas pessoas, elas não terem medido o sacrifício para irem até Jesus, lá no deserto. Porque lá elas foram alimentadas no espírito e no corpo, e presenciaram mais um milagre de Jesus. Como temos visto ao longo do Evangelho, Jesus fazia tudo ao mesmo tempo, né? Ele anunciava o reino de Deus, ele curava, ele libertava, ele ensinava e treinava os seus apóstolos e discípulos mais próximos. E ali, Jesus fez mais um teste de fé com seus apóstolos. Lembrando que eles tinham acabado de voltar de uma missão em que eles próprios realizaram muitos milagres pelo poder recebido de Jesus. Agora era a hora do vamos ver se aprenderam. Bem, conforme as horas foram passando, os discípulos começaram a se preocupar com aquela multidão, que caminharam uma longa distância, permaneciam ali ouvindo Jesus falar, estavam sem comer, a situação estava ficando complicada aos olhos humanos. Nós somos muitas vezes movidos mais pelas circunstâncias do que pela fé. Nós precisamos de Deus para superarmos isso. E a preocupação dos apóstolos foi aumentando. Já pensou? Eles pensavam, gente, começar a passar mal, desmaiar, ia ser um transtorno ali. Mas na mente deles não passava que estavam com o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que, embora se fez homem, deixando a sua glória divina, ele estava totalmente revestido do Espírito de Deus. Aquela preocupação não fazia sentido para quem já tinha visto tantos milagres acontecer. Jesus certa vez disse para não nos preocuparmos com o que havemos de comer ou vestir, pois se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, quanto mais não cuidará de quem foi criado à sua imagem e à sua semelhança? Não precisamos nos preocupar, mas precisamos sim crer e confiar em Deus para nos prover aquilo de que necessitamos para vivermos. Não mais que isso. Quando eles levaram o problema até Jesus, sugeriram que ele dispensasse a multidão, para que eles fossem comprar comida nos povoados mais próximos, senão como que ia ser, né? Daí vem o teste. Jesus simplesmente diz para eles, deem vocês algo para que eles comam, não precisa dispensar a multidão, não. Aí um dos discípulos foi logo retrucando com Jesus, disse assim, Senhor, nós precisaríamos de, no mínimo, aí uns 200 denários para comprar comida para esse povo todo. E aí?
De repente, era o que eles tinham na bolsa, ou eles nem tinham isso, né? E aí ele podia pensar, e aí, como que nós vamos ficar se nós formos lá e gastarmos o único dinheiro que nós temos? Então, aquele pensamento, né, bem limitado, sem fé. Um denário, naquela época, equivalia a uma diária de um trabalhador braçal, né, para a gente ter uma ideia assim de valor. Então Jesus falou para eles assim: então faz o seguinte, verifiquem o que vocês conseguem levantar aqui. O que tem aqui? Né? E aí eles foram, pesquisaram, tal, fizeram o levantamento e descobriram que ali só tinha um rapaz ali que levou uma cestinha, com 5 pães e 2 peixes. Né? Então ele foi mais prudente, ou a mãe dele foi, sabe-se lá. Mas ele levou essa provisão que era para ele. Aí os discípulos levaram, né, isso até Jesus, para que ele visse que só tinha aquilo ali, que era impossível de alimentar a multidão. Foi quando Jesus começou a mudar a situação. Aí ele deu as instruções. As primeiras instruções foi para que eles organizassem ali o ambiente, né? Instruiu os discípulos para que, dividam toda essa multidão em grupos de 100 e grupos de 50. E, logicamente, essa organização facilitaria a distribuição do alimento, né? E até a contagem de das pessoas que haviam ali. E eles conseguiram contar, porque o texto menciona que havia cerca de 5.000 homens. Eles costumavam contar os homens, não as mulheres e crianças. Então, fora as mulheres e crianças, havia ali cerca de 5.000 homens. Então, de pessoas mesmo, devia ter 10.000 ou mais que isso até, né? Então, era muita gente mesmo. Bom, aí Jesus tomou aqueles 5 pães e os 2 peixes, né? Olhou para o céu e agradeceu ao Pai por aquela provisão, por aqueles 5 pães e 2 peixes. E essa prática de agradecer pelo alimento era sempre feita por Jesus, né? Ele sempre agradecia ao Pai a provisão do alimento. E isso é um exemplo para nós. O Filho de Deus, antes de vir ao mundo em carne, estava no céu. E ele estava lá no princípio, né? Quando tudo foi criado, ele era o verbo de Deus, a palavra pela qual todas as coisas foram criadas. E agora ele estava ali, agradecendo o alimento que ele mesmo criou. Por quê? Mais uma vez precisamos lembrar que o Filho de Deus também se tornou filho do homem. Despiu-se da sua glória e se tornou como nós. Isso é tremendo, porque para levar a nossa culpa e pagar por ela, ele tinha que nos representar. Portanto, tinha que ser como um de nós. E ele é o nosso exemplo de ser humano. Quantas vezes nos lembramos de agradecer a Deus pela provisão? Não como um ritual, uma reza, mas gratidão mesmo, reconhecendo que tudo vem dele. Isso é algo que precisamos refletir também. Bem, então Jesus agradeceu ao Pai, né, como os discípulos já costumavam ver ele fazer, agradecer o pão. Então, até ali, nada diferente. No entanto, quando ele começou a partir os pães e dividir também os peixes, né, só aquele ato que Jesus estava fazendo fez com que os pedaços fossem se multiplicando, ou seja, o milagre começou a acontecer ali. E é importante nós refletirmos sobre esse partir do pão, um ato que Jesus fazia muitas vezes. O repartir para multiplicar. A vontade de Deus é essa, que nós repartamos com os outros o que temos de bom, o que Ele nos deu e nos dá. Aquele rapaz foi um privilegiado naquele momento. Ele não escondeu o que ele levou, mas entregou para que fosse repartido. Ao contrário do sentimento de egoísmo, temos que ter o sentimento de generosidade para repartir. Isso é muito lindo. É outra lição que nós aprendemos com Jesus. E o que aconteceu em seguida foi que todos receberam, comeram e ficaram satisfeitos. E até sobraram muitos pedaços que não foram desperdiçados, mas recolhidos para serem aproveitados em outro momento. Todos ficaram maravilhados com tudo aquilo. Saíram dali com a alma leve e cheios de energia no corpo. Os outros evangelistas também narraram esse acontecimento e João menciona
o evangelista João, que a alegria deles era tanta que eles já queriam proclamar Jesus como rei, a força ali mesmo. Então Jesus teve que se retirar do meio deles e se isolar no monte por um tempo, onde ele poderia permanecer ali um tempo em comunhão com o Pai, renovar suas forças, porque ele era um ser humano também, certo? Embora Jesus anunciasse a chegada do reino de Deus, esse reino não era desse mundo. Virá o tempo em que Jesus reinará definitivamente, na plenitude dos tempos, para sempre, quando ele vier pela segunda vez em carne à terra, como ele prometeu. Mas lá na sua primeira vinda, a missão dele foi sacrificial. E eu quero enfatizar sobre a compaixão de Jesus por aquelas pessoas, mas não só por aquelas, mas por toda a humanidade. Foi o grande amor de Jesus que o fez aceitar essa missão sacrificial. Eu posso imaginar o quanto Jesus tinha prazer em receber as multidões e tirar o sofrimento daquelas pessoas. E o que mais lhe agradava, com certeza, era a fé dos que chegavam a ele crendo verdadeiramente que tudo que Jesus dizia e fazia vinha da parte do Pai que o enviou. Jesus continua compassivo e receptivo a todos quantos o buscam de coração contrito, arrependidos dos seus pecados e recebendo o perdão. Todos os que experimentam esse encontro com Jesus pela fé iniciam uma nova jornada de vida, com real sentido e com propósito. E é tremendo saber que para se ter essa experiência só é necessário falar com Ele, confessar a Ele os pecados, pedir o perdão, ser intencional. E Ele recebe de braços abertos. Os braços que foram abertos lá na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, continuam abertos para receber aqueles e aquelas que creem em seu nome. Jesus, o Salvador, o Filho unigênito do Pai. Somente por intermédio de Jesus podemos chegar ao Pai como filhos amados e filhas amadas. Que assim seja com você que ouve essa mensagem e ainda não teve essa experiência. Mas ainda há tempo. Não perca esse tempo. Volte-se para Jesus agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, se ela fez sentido para você, compartilha com outros, né? Lembra a questão do dividir para multiplicar? Vamos compartilhar. E que ela chegue a mais e mais pessoas para conhecer o grande amor, a compaixão de Jesus por todos nós. Deus abençoe você e até a próxima.